Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez, Deus nos concede a oportunidade de estarmos reunidos no nome dEle, para aprender um pouquinho mais a respeito de uma rica porção da palavra dEle. A gente tem tido do Senhor o privilégio de estudar o Evangelho de Mateus já faz algum tempo, e bem minuciosamente a gente tem ido bloco a bloco, e tem sido muito maravilhoso, muito enriquecedor aprender com o Senhor. A gente sabe que está longe de ser aquele que seria ideal, está longe de ser realmente um mergulho muito profundo no Evangelho, ou em qualquer dos livros que a gente tem estudado, mas tem sido sim privilégio, é sempre bom nos reunir ao redor da palavra dele, para aprender um pouco mais. A gente sabe que ela sempre se renova, e a gente sempre tem algo para aprender com aquilo que Deus tem a nos dizer. Então vamos iniciar o culto dessa noite. Eu quero convidar os irmãos a orarem comigo, a descomprimir um pouco, a pararem a sua rotina e gastarem um pouquinho de tempo fazendo aquilo que a gente pode fazer de melhor, que é aprender um pouquinho a respeito de Deus e daquilo que Ele tem para nós. Então oremos, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que nos auxilie nessa noite, Deus, nos ajude a parar, Senhor, a estarmos serenos, Deus, a ouvir a Tua voz com tranquilidade, Senhor, sem pressa, Deus, a realmente meditar naquilo que Tu tens para nós nessa noite, Senhor, a simplesmente parar um tempo, Senhor, em Tua presença, Deus, e Te ouvir, Senhor, sermos ministrados por Ti, Senhor. Nós reconhecemos o privilégio que sempre é, Deus. Nós sabemos, Senhor, o quanto o Senhor nos ama, o quanto é evidente o Teu amor para conosco através desses momentos em que o Senhor separa para que estejamos juntos, Senhor. É para nós um motivo de grande alegria estar em Tua presença, Senhor. É para nós um motivo de grande alegria saber do Teu zelo e do Teu cuidado para com nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos no dia de hoje, Senhor, na noite de hoje, que no nome de Jesus nós possamos aprender um pouco mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar e colocar em prática, Senhor, em nossas vidas, no nosso dia a dia, para que nós venhamos a viver de modo digno de Ti, Senhor, para que nós venhamos a Te honrar, para que Teu nome seja levado, Deus, aonde quer que nós estejamos, no nosso testemunho, mas também na nossa fala, Senhor. Que nós possamos realmente espalhar a Tua palavra e tornar o Teu nome conhecido, para que pessoas possam sair, Senhor, do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor, como um dia aconteceu conosco, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, aproveitamos para Te declarar o nosso amor, Senhor, Te dizer que Te adoramos, Deus, que nos alegramos em saber que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus, e nós Te oramos essas coisas com o coração grato, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho que nós temos estudado, que é o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos acompanhar o bloco que se encontra no capítulo 15, e nós vamos ver dos versos 29 até o verso 31. É um bloco bem curtinho, e eu vou chamar esse bloco de passagem, né? Um momento de transição entre o que se encontra narrado dos versículos 21 até o versículo 28, e logo em seguida os versículos 32 até o versículo 39. E é interessante que no primeiro bloco, no bloco do 21 ao 28, Jesus ele usa uma analogia. Ele usa a analogia de dar pão aos seus filhos. Quando aquela mulher cananeia, como a gente viu semana passada, pede a ele que a socorra, Jesus diz a ela que não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. A gente sabe a resposta que aquela mulher deu, né, que foi uma resposta que comprovou sua grande fé e que faz Jesus atender aquilo que ela pede. E logo no bloco seguinte, o bloco 32 até o 39, a gente vê Jesus fazendo isso literalmente, né, dando pão àqueles que estão com ele, àqueles que o buscam. E a gente pode perceber, irmãos, nessa transição, nessa passagenzinha, que os atos de Jesus, os passos de Jesus, as coisas que ele escolhia fazer, giram em torno da missão que Jesus sabia que tinha. Nada ocorria por acaso. A coisa que pudesse parecer mais rotineira para o Senhor tinha ligação direta com a mensagem do Evangelho, que era o ponto central da vida dele. Foi para isso que ele veio aqui, foi isso que ele veio fazer. E por que era assim na vida de Jesus, irmãos? Porque existia e existe um senso de urgência na missão. O Evangelho tem em si alguns princípios que são inerentes a ele. Tem, na realidade, eu separei 3 princípios que são inerentes ao Evangelho. Não há muito tempo, a pregação do Evangelho precisa alcançar o maior número possível de pessoas, e muitas coisas trabalham contra essa pregação.
Por isso, irmãos, toda oportunidade, seja ela cedida, buscada ou até mesmo criada, toda ela, do jeito que vier para nós, ela deve ser aproveitada. E a gente vai ver como Jesus age aqui nesse texto, como é que ele reage num texto tão pequeno, mas que evidencia assim que o foco de Jesus era a missão dele. O verso 29, que diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. É um versinho curto, mas que revela uma ação que requis de Jesus um esforço muito grande, um esforço enorme. Esse verso significa que Jesus, partindo de onde ele estava, ele viajou a pé. Era o meio de transporte mais comum naquela época, era o que Jesus fazia uso. Ele saiu a pé para o norte a partir de Tiro de Sidom. E ainda que ele tenha cortado um caminho longo, contornando a costa oriental, contornando a Decápolis, que a gente aprendeu, era um conjunto de 10 cidades, e era uma região primariamente gentia, e a gente já viu no texto anterior que ainda não era o momento de Jesus dar o pão aos gentios, ainda ia chegar esse momento no ministério dele. Mas mesmo que Jesus tenha contornado, tenha ido por fora da costa oriental e de Decápolis, mesmo assim foi um grande percurso, uma longa caminhada. Jesus saiu de onde estava para ir para o lugar que ele queria ir. É tão longa que mesmo Jesus procurando evitar que a audiência fosse de maioria gentílica, ainda assim o ocorrido aqui ocorre em parte em Decápolis. Ou seja, Jesus ele não esperou, ele sabia que não havia tempo, ele sabia que precisava alcançar o maior número de pessoas possível, e ele tinha noção de que as coisas corriqueiras do dia a dia trabalham contra a pregação do Evangelho. O verso 29 ainda mostra para a gente Jesus seguindo a mesma estratégia que ele sempre seguiu, utilizando-se do mesmo modo de pregação que ele utilizava antes. O verso diz que, subindo ao monte, assentou-se ali. Ou seja, Jesus ele contempla apenas o poder da palavra do Evangelho. Não tem enfeites, não tem espetáculo. É a simples, acessível e eficiente pregação do Evangelho, sem muitos recursos que enfeitem, que floreiem a mensagem. E o verso 30, a gente vai ler assim no verso 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Ou seja, mesmo a pregação sendo tão simples, as multidões vieram. E por que elas vinham? É interessante que o texto não fala de uma multidão, fala que as multidões vieram ao Senhor. Elas vinham basicamente porque Jesus tinha o que eles achavam que necessitavam. Eles traziam os enfermos e colocavam aos pés de Cristo. E certamente eles já tinham ouvido falar a respeito da primeira multiplicação de pães e ficavam na expectativa de que algo daquela maneira, daquela forma, pudesse ocorrer novamente. Mas as multidões vinham também para ouvir a mensagem do Evangelho. E por que isso pode ser afirmado, embora a passagem que a gente acabou de ler não diga que Jesus tenha falado do Evangelho para essas multidões que foram a ele? E aí é simples, é uma questão de dedução, irmãos. Primeiro, a técnica de assentar-se no monte era uma forma de ensino que os mestres daquela época usavam. Quando se assentavam no monte e se dirigiam à multidão, o pessoal já esperava. A gente vai aprender alguma coisa. E Jesus já havia usado essa técnica de ensino, haja visto o Sermão do Monte, que é justamente isso que ele faz. O segundo motivo é que o bloco seguinte, o bloco a partir do verso 32, diz que a multidão passou com Jesus 3 dias. Quando ele fala com os discípulos, ele diz: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanece comigo. Ou seja, o povo esteve com ele um tempo estendido. Há de se entender que não foi só olhando para Jesus, eles estavam ali para ouvir os ensinos dele, para ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. E o terceiro motivo, e esse é o mais óbvio, na primeira multiplicação dos pães, como a gente sabe, Jesus multiplica os pães e no dia seguinte a multidão volta, uma multidão ainda maior, querendo pão físico. E isso não agrada a Jesus. Jesus não gosta dessa atitude. Ele queria que a multidão buscasse a ele, almejando muito mais o pão espiritual do que o pão físico. E ele não dá mais pão àquela turma que procura ele naquele momento. Ele bota um ponto final nessa história e a multidão vai embora decepcionada com ele. E aqui, no texto a seguir, é diferente. No texto em sequência, pela segunda vez, Jesus multiplica um pão físico. E a gente deduz que Jesus só faria isso se o interesse daquela multidão se provasse maior pelo pão espiritual.
O pão físico era uma consequência, era uma bênção a mais, mas o centro era o pão espiritual. E Jesus dá sim àquele povo que está ali com ele o que eles achavam que precisavam. Jesus cura as pessoas que ali estão, abençoa eles nesse sentido, mas principalmente ele dá àquela multidão aquilo que ele sabia que eles realmente precisavam, que é a cura espiritual. Ou seja, em outras palavras, a mensagem do Evangelho. Essa era a maior necessidade daquele povo que estava ali reunido. E por que Jesus faz isso? Porque ele não perde a oportunidade, porque ele lembra-se, como nós sabemos, estamos sendo ensinados agora, que há 3 princípios que são inerentes ao Evangelho. Não há tempo, a mensagem precisa chegar ao maior número de pessoas possível e muitas coisas trabalham contra a pregação dessa mensagem. E aí nós chegamos ao verso 31, e o verso 31 nos diz assim: de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. O verso 31 mostra justamente o resultado. Primeiro, o povo ficou maravilhado pelos sinais que Jesus apresentou naquela situação. Segundo, o povo glorificava ao Deus de Israel. Não a qualquer Deus, mas ao Deus certo. E essa compreensão ela não vem para ninguém de uma outra forma, senão por meio da pregação do Evangelho. A gente quer pelo ouvir, e não pelo ouvir de qualquer coisa, mas pelo ouvir da palavra de Deus. Não é assim? Não foi assim conosco? Então, igreja querida, irmãos amados, eis pra gente as lições dessa noite. Assim como foi com Jesus, assim como o nosso mestre, o nosso Senhor, aquele a quem a gente prometeu que dedicaria a nossa vida, a quem nós estaríamos empenhados em honrar, glorificar e obedecer. Jesus tinha essa consciência, e assim como foi com ele, nós devemos nos conscientizar. Todos os passos de Jesus giravam em torno da missão que ele tinha. Para ele, esse era o centro, esse era o foco principal. Para a gente também deveria ser assim. Todos os nossos passos devem girar em torno da missão que nos foi confiada. E a gente sabe que nós temos algumas tarefas a cumprir aqui naquela terra, no período que Deus, a cumprir aqui nessa terra, no período que Deus nos deu, mas nenhuma delas é tão importante quanto pregar o Evangelho, quanto passar adiante a palavra que nós recebemos, que foi capaz de salvar a nossa alma. A Bíblia fala: de graça recebeste, de graça dai, mas dai, não retenha para você. Ela tem que ir adiante. Marcos 16:15, a gente leu, e esse versículo é super famoso, talvez um dos mais famosos da Bíblia, o ide de Jesus, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É em todo lugar, em todo tempo, sempre que houver chance. Ainda que a gente crie, invente, busque, cave, a oportunidade não seja dada, pregai o Evangelho a toda criatura. Atos 1:8 também fala a mesma coisa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu prego para quem está perto, eu prego para quem está um pouquinho mais distante, eu prego para quem está um pouquinho mais distante, eu prego até onde eu conseguir alcançar. E hoje, com os meios que a gente não tem desculpa para não fazer isso, irmãos. O nosso foco deve ser também pregar a mensagem do Evangelho. Assim como foi com Jesus, a gente precisa ter essa consciência. E a gente precisa ter em mente os princípios inerentes à missão do Evangelho. Não há muito tempo. A gente precisa avançar o maior número de pessoas possível, e muitas coisas trabalham para que isso não aconteça, trabalham contra o Evangelho. E por isso, eu reforço, toda oportunidade, seja ela cedida, buscada, ou até mesmo criada, ela deve ser aproveitada. A gente não pode se esquivar das oportunidades que surjam para nós, independente da maneira como elas surjam. 2 Timóteo 4:2, Paulo diz ao seu discípulo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Não importa se você julga que, não, aqui tá bom, surgiu a oportunidade, você fala, quer seja oportuno, quer não. Ou você cria, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Também não é de qualquer jeito, tem que ser da maneira correta para que Deus seja glorificado. E eis, irmãos, nesse texto tão pequeno, mas como a Bíblia geralmente faz, tão cheio de ensino para nós, um dos momentos de transição na vida de Jesus, entre um lugar e outro, entre um ato dele que é mais marcante e outro, só narra um pedacinho da viagem dele, mas um pedacinho da viagem tão cheio de significado, tão cheio de ações, tão cheio de bênção, e que Jesus não perde nenhuma oportunidade. Reflete a vida missionária dele como era por inteiro. Era isso que ocupava o ser de Jesus completamente.
Ele queria que as pessoas ouvissem o Evangelho e fossem salvas por ele. E como a gente crê, como nós nos declaramos cristãos, aquele que diz que está nele deve andar assim como ele andou, essa deve ser a nossa prática também. Nós precisamos ser literalmente o reflexo de Cristo para o mundo. O mundo nunca viu a Cristo. Ele vê aquilo que os cristãos fazem. Infelizmente, muito daquilo que os cristãos fazem hoje em dia, no lugar de glorificar a Deus, envergonha o Evangelho. Que não seja assim conosco, que nós possamos ter uma prática de vida diferente, que cada uma de nossas atitudes glorifique a Deus e que nós tenhamos essa consciência de que pregar o Evangelho é urgente, não pode esperar, é a principal missão que nós recebemos do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, por mais uma noite em Tua presença. Muito obrigada, Senhor, por usar textos que são tão singelos, Senhor, tão curtos e tão simples para nos revelar um pouco mais do coração de Jesus, Senhor. Um pouco mais de como a sua mente funciona, Senhor, e um pouco mais das coisas que Ele acha importante e que são primordiais, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ter como maior desejo do nosso coração realmente viver te imitando, Senhor, fazendo de tudo para que o Teu nome seja conhecido e seja glorificado, Senhor. Que as pessoas vejam em nós um amor verdadeiro, Senhor, que é capaz de abrir mão de tudo, Senhor, para ganhar a Ti, Senhor. E que elas desejem também entender esse amor e que através desse desejo, Senhor, haja salvação, Senhor. Pessoas se curvem aos Teus pés, venham a conhecer-Te e a receber-Te como único Senhor e Salvador de suas vidas por causa do nosso testemunho, Senhor. Não para a glória nossa, mas sim para a nossa alegria, porque o Senhor é glorificado quando isso acontece, Deus. Nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos pelo Teu carinho e pelo Teu cuidado, Senhor, e pela Tua palavra, que sempre ministra ao nosso coração, Senhor. E nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e fiquem na paz.